Boa noite a todos, boa noite à professora Elizabeth, à professora Mauriceia, que com tanta disposição se comprometeram aí conosco a estar participando desse momento tão especial na vida da Michele e da Marinette, né, coroando aí essa vitória, essa luta, né, e também dando esse amparo aí nesse momento em que vocês passam a fazer parte da família IFES também, viu? Sejam bem-vindas. Boa noite, Rafael, boa noite às meninas. Lembrando que vocês terão de 15 a 20 minutos para apresentar, para expor aí o trabalho de vocês. Posteriormente, a professora Mauriceia irá fazer algumas contribuições e, com a finalização das colocações realizadas pela professora Mauriceia, a professora Elizabeth terá a palavra aí para também contribuir para que esse trabalho fique muito melhor do que ele já está. Meninas, agora é com vocês, são 18h45, arrasem. Dá para você vai compartilhar, tá? Você não aparece a gente, não, então? Então. Boa noite, então, professoras. Meu nome é Michele, como vocês já sabem, minha dupla é Marinette. A gente queria agradecer a boa vontade de vocês de virem aqui essa noite e ajudar a gente a concluir esse projeto, tanto o Rafael também. O nosso projeto de intervenção, a nossa orientadora foi a maravilhosa Daniele. O nosso problema de pesquisa foi: é possível ampliar as ações já desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Alfredo Chaves? A gente pegou um tema falando sobre pessoas em situação de rua em Alfredo Chaves, no nosso município, né? Está aqui a fotinha do nosso município. Ele é um município pequenininho, ele só tem um pouquinho mais de 13 mil habitantes. A economia do nosso município se baseia mais na banana e no café, né? E agora a prefeitura está mais investindo no turismo de aventura, porque a gente tem muitas cachoeiras, tem rampa de voo livre, isso aí está ajudando a nossa economia agora. É um município que faz divisa com outros, Marechal Floriano, Domingos Martins, Iconha, Rio Novo, Anchieta, Guarapari e Vargem Alta. Sobre políticas públicas, a gente escolheu mais esse tema, isso tem lá atrás também, né, Marinette? Foi uma matéria que a gente gostou muito da pós, e a gente resolveu botar ela no nosso trabalho de conclusão, que uma política pública nada mais do que você criar uma resolução para um problema. E esse problema está sempre focado em ver o bem-estar da população, né? E pode ser em qualquer área, né? Saúde, educação, e no nosso caso, que foi a de assistência social. Para se concretizar, né, uma política pública, ela primeiro precisa entrar na agenda do governo, né? Nem sempre é fácil colocar uma agenda uma política, na verdade, né, na agenda do governo. Para isso precisa, né, de várias decisões, várias pessoas, ter mais atenção a alguns temas, mas às vezes os temas mais importantes acabam não entrando, porque às vezes tem conflitos de interesses, empresas muito grandes que acabam influenciando, mas também tem outros atores que podem interferir, que organizações, grupos religiosos, sindicatos, e também a população, né, o cidadão no caso, que hoje o papel do cidadão está muito pequeno nessa área, né, mesmo estando lá na lei, que tem uma iniciativa, né, a lei que é a iniciativa da participação do público nas políticas públicas, mesmo assim a gente ainda deixa a desejar nessa questão. Mesma coisa. Agora você, Clemente. O nosso projeto de intervenção, né, ele teve como tema políticas públicas de assistência social, a atenção às pessoas em situação de rua na cidade de Alfredo Chaves.
O nosso projeto de intervenção, Quer que eu faça? ele se deu nos bairros, né? Macrina, Centro e Portal dos Imigrantes. Nesses bairros há vários comércios, né? Como loja de roupa, feminina, infanto-juvenil, salão de beleza, mini mercado, farmácia, academia, material de construção, distribuidoras de bebidas. E a maior incidência de pessoas em situação de rua é no bairro Macrina. Lá, nós temos um importante espaço cultural, que é o Barracão de São Benedito. Nesse espaço são realizados vários eventos, como a festa, né, de São Benedito, a derrubada do mastro, a festa de São Sebastião. E esse espaço ele também é utilizado pela ONG Afrochaves, que desenvolve lá, né, diversas ações culturais, capoeira, atividades lúdicas. Então, esse é um importante espaço no bairro, no município. O nosso estudo, ele teve como objetivo analisar as ações de assistência social em atenção às pessoas em situação de rua. Para isso, né, foi coletados dados primários, através de uma pesquisa de campo, por meio de um questionário semi-estruturado. Foram obtidas 21 respostas aos questionários aplicados, né, com os comerciantes locais. Eles responderam, né, 18 questões, perguntas, né, agrupadas em 6 grupos de questões. Agora eu vou falar um pouquinho, né, do resultado, né, do questionário, né, que são os gráficos. Essas são algumas fotos, né, lá das ruas. Aí já passo, pode. Aí no gráfico 1, a gente tem o perfil dos respondentes, né? Que a maioria é do sexo feminino, a faixa etária ela está entre 30 e 39 anos, e o nível de escolaridade é o ensino médio. No gráfico 2, nós temos a localização de pessoas em situação de rua. O bairro Macrina, ele foi citado 18 vezes. Acho que, né, pelo fato, né, de ter esse barracão, né, de ter esse espaço lá, né, ele serve, né, como abrigo. As pessoas, né, em situação de rua, eles acabam, né, eles pernoitam lá, né, então o bairro Macrina acaba sendo, né, o mais atingido, o utilizado. No gráfico 3, a preocupação dos comerciantes em relação às pessoas em situação de rua. A grande maioria, né, também respondeu, né, que se sentem prejudicadas em suas atividades econômicas, devido, né, ao incômodo, à insegurança, né, que essas pessoas trazem, né, para seus comércios. No gráfico 4, a preocupação dos comerciantes quanto à limpeza. Também, né, os respondentes, né, revelaram, né, acredito que a limpeza da região não se mantém, variando entre suja e regular. No gráfico 5, né, a preocupação dos comerciantes quanto à presença de pessoas em situação de rua. Os comerciantes eles se mostram insatisfeitos com a presença dos mesmos, né, devido, né, ao uso de bebidas, drogas, brigas entre eles, abordagem das pessoas pedindo dinheiro, né, na rua. E também no bairro Macrina, essa rua, ela passa em muitos estudantes, né, ela é caminho, né, para a escola, então, né, acaba, né, também tem, né, coisa dos alunos, né, que transitam todos os dias. No gráfico 6, é a percepção dos direitos, né, que as pessoas em situação de rua possuem. A grande maioria dos respondentes sabem que todos possuem direitos, mas desconhece os serviços, né, que a assistência social que são prestados no município. E eles apontam, né, o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, como sendo o único órgão responsável que pode, né, auxiliar essas pessoas. Aí está o nosso plano de intervenção, né? E uma das primeiras ações que a gente pensou é colocar e implantar um canal SOS. O que seria esse canal? Um telefone que vai direto na assistência social. Que o que a gente pensou? A gente pensou em colocar a população para trabalhar, a população, porque, tipo assim, talvez
aparece lá moradores de rua em Alfredo Chaves, aí a secretaria pode até fingir que não vê, né? Mas aí se a população liga, olha, aqui na minha rua tem pessoas em situação de rua e tal, eu acho que o problema pode ser resolvido assim mais rápido. Porque assim, gente, eu vou falar para vocês que Alfredo Chaves é uma cidade muito pequenininha. Então, quando acontece uma coisa fora do normal, todo mundo sabe, não precisa nem. Pois é, porque a gente pegou até fazer esse trabalho porque veio um grupo grande para Alfredo Chaves, de mais de 10 pessoas, né? Isso. Eles começaram, se instalaram bem na frente da sede administrativa da prefeitura, ficaram lá um dia e beberam, fizeram uma... E logo depois foram lá para o barracão de São Benedito, lá onde Marinette falou. E lá eles ficaram. E aí, o que os comerciantes faziam? Eles falaram na entrevista que eles botavam o CRAS como referência, mas eles não ligavam para o CRAS. O que eles faziam? Eles ligavam para a polícia. Eles iam lá, ligavam no avisário e falavam assim, tem como vocês não virem aqui resolver, tirar essa galera daqui, que não sei o quê. Eles sabem que o CRAS é o centro, mas eles não ligam para o CRAS, eles ligam para a polícia para resolver o problema. Então, a gente pensou nesse SOS aí para ficar melhor, né? Que aí já vai direcionando para o lugar que tem que ir. Até porque a pessoa em situação de rua, ela não está lá porque ela quer. Ela está lá, ela tem os direitos dela, né? Como dita lá na Constituição Federal, né? De 88, que ela tem de saúde, liberdade, trabalho, educação e moradia. E uma das segundas ações é que a identificação, né? Após a população avisar ao poder público que existem essas pessoas lá, o poder público vai lá para identificar, para ver se aquelas pessoas, como é que elas estão, a situação que elas estão, como é que pode ajudar, porque tem pessoas que realmente querem, tem pessoas que não querem ser ajudadas, por isso que é importante a identificação, porque lá a gente tem dois, a gente fala até que é patrimônio de Alfredo Chaves, que eles falam que eles querem ficar lá, eles ficam lá de boa na deles, fazem tudo que aquelas coisas que eles reclamam, questão de bebida, de droga, mas não tem jeito, que todo mundo já tentou ajudar eles, mas eles não saem de lá, eles continuam lá. Por isso que seria importante ver. Se a pessoa quiser ajuda, né, a secretaria vai estar lá para ajudar essas pessoas. A terceira ação, né, do nosso projeto de intervenção seria o encaminhamento, né, a condução dessas pessoas, das pessoas em situação de rua, para uma casa de acolhimento. A Secretaria, né, de Assistência Social fazer esse levantamento, né, ver se essas pessoas, se eles querem ir, né, se eles aceitam ir para a casa de acolhimento. Lá na casa de acolhimento, né, eles teriam, né, um lugar para dormir, né, comida, sairiam, né, dessa situação de rua. E, por fim, né, a quarta ação seria a elaboração de um plano de acompanhamento pela Secretaria de Assistência Social, com o objetivo de auxiliar as pessoas em situação de rua que desejam retornar para a sua cidade de origem. Porque, né, a grande maioria, né, tirando esses dois que são lá, né, patrimônio Histórico, não são moradores do município, não são moradores da cidade, é gente que veio de fora, né, de outra cidade, de outro estado, né. Então, fazendo esse levantamento, né, de ver se eles querem voltar para a sua cidade de origem e da secretaria disponibilizar um auxílio, né, para custear a passagem de retorno para a cidade de origem deles. E a prefeitura também está com uma construção lá do CREAS, né? Porque quem dá o apoio é o CRAS, mas o CRAS não tem alojamento, é mais uma coisa improvisada para ajudar essas pessoas. Aí, segundo a secretária, agora no final de 2023, eles entregariam a obra para poder dar mais assistência para essas pessoas. A conclusão tipo assim, a gente pensou, a conclusão foi que se a gente introduzir a comunidade, explicar para a comunidade como agir, como eles devem se portar, não ligar para a polícia, não querer que a polícia bata neles, toque eles de lá, que a polícia, que as pessoas, os comerciantes principalmente, que é uma rua de grande comércio lá onde eles ficam, para que eles vão no lugar certo, né? Avise a assistência social, busquem o lugar certo, para o município tentar compreender realmente quais as necessidades dessas pessoas em situação de rua. É isso. E agora as perguntas. Tem as perguntas. Como o curso contribuiu para a aquisição de novos conhecimentos e, consequentemente, a criação do plano de intervenção?
Foi o que eu até falei lá na frente, né, que foi uma das matérias que mais me chamou a atenção, que eu mais gostei, Marinete também, que foi a de política pública e planejamento governamental. A gente leu até um livro, fez até um resumo de alguns capítulos, e eu achei muito interessante, então a gente resolveu fazer isso aí. E sobre a busca de conhecimentos, para mim foi muito interessante, porque eu trabalho no Poder Público, lá na Prefeitura de Alfredo Chaves, né, eu trabalho na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, e muitas das coisas que eu via no curso acontecia lá. A nova lei as novas leis de licitações, foi uma matéria que a gente viu também, estava em implantação lá no município, então ajudou muito para mim compreendendo o andamento de lá, com a aquisição dos conhecimentos que eu tive aqui. O curso trouxe possibilidades profissionais para você? Sim, né? Porque com o curso foi possível, né, agregar, né, novos conhecimentos, entendimentos aplicados, né, na área de gestão pública e também, né, para valorizar ainda mais as nossas carreiras, né, profissionais e, como o Michel falou, né, a gente é, né, servidora pública, né? Então, né, só agregou o nosso currículo. Isso aí. Acabamos. Então, meninas, finalizando às 19 horas, vocês falaram, então, 15 minutos. Parabéns. Que bom! E agora, vamos ouvir com muita atenção as contribuições da professora Mauricéia. Ok. Boa noite, meninas. Boa noite. Belíssima apresentação. Boa noite mais uma vez à professora Daniela, à professora Elizabeth, ao Rafael, a todos que estão compondo esse momento tão importante aí. Eu me sinto lisonjeada de fazer parte dessa banca junto com vocês. Primeiramente, parabenizá-las pelo trabalho, pelo assunto escolhido. Como que esse assunto é relevante, como que esse tema é importante para a gestão municipal. E mesmo não sendo um município tão grande, mas é uma situação que precisa ser resolvida e acompanhada de perto desde o início. Essa situação de pessoas em situação de rua, ela é muito triste sob o ponto de vista existencial, porque ali, vocês bem relataram isso no trabalho, é uma pessoa como qualquer um de nós, com seus direitos, com seus deveres, com as suas garantias legais, fundamentais, e ao mesmo tempo é triste pela condição humana em que naquele momento ela se encontra, de total, vamos colocar assim, de total abandono. E aí não foi objeto do trabalho de vocês, mas se nós procurarmos identificar e conversar com essas pessoas, nós vamos descobrir N motivos às vezes inimagináveis para que elas estejam ali nessa situação. Então, que bom que vocês se preocuparam. Vocês estão prestes aí a receberem um certificado de gestoras públicas, especialistas em gestão pública. Então, que bom que vocês se preocuparam com esse tema, com esse assunto. Porque é um problema seríssimo de gestão pública, além de ser um problema da condição humana que essas pessoas estão se sujeitando, é um problema de gestão pública. E vocês demonstraram isso muito bem aí, através do questionário que vocês aplicaram, os resultados que vocês aplicaram, que vem mostrando claramente a insatisfação da população, dos comerciantes, em relação ao agravamento dessa situação. Porque, pelo que vocês vêm mostrando, há um entendimento, ou a gente pode perceber que é uma situação que vem se agravando ao longo do tempo. E, ao que nos parece, as ações hoje desenvolvidas já não são suficientes para resolver o ponto em que essa situação se encontra hoje.
Então, isso é muito sério, porque depois de pensarmos nessas pessoas como seres humanos, que eu acho que esse é o primeiro olhar que a gente tem que ter, lembrar que são seres humanos. Mas aí vem todas as consequências sociais geradas por essa situação de rua. Drogas, brigas, assaltos, até mesmo questões sexuais. É muito complicado. É uma condição que gera tantos outros problemas. Então, precisa ser trabalhada com muito cuidado, com muita atenção, com muito respeito a essas pessoas e muita humanidade. Eu vejo, assim, que essa situação de rua, das pessoas em situação de rua, ela precisa partir desse olhar humano com o outro, com uma pessoa que ali está. Nós podemos observar aí algumas ações em outros estados, em outros municípios, que cuidam dessas pessoas, e aí você observa uma transformação da pessoa como ela era e de como ela ficou. E a gratidão dela por ter tido uma nova chance. Então, assim, quando eu comecei a ler o trabalho, eu fiquei emocionada também, porque é um problema de gestão pública e um problema social, mas que me traz muita emoção, considerando que são pessoas que ali estão, são seres humanos. Então, quando fala isso, eu realmente me toco muito com tudo isso que a gente vê. E às vezes o gestor público fica meio que tateando em como resolver a situação, e vocês conseguiram trazer uma proposta que, com certeza, como é uma proposta, é um projeto de intervenção específico, não vai resolver toda a situação, mas que mostra caminhos por onde o poder público pode passar para melhorar e, quem sabe, amenizar as consequências dessa situação que hoje acontece. Tá? Então, os meus parabéns para vocês por terem escolhido esse tema, por terem tido a coragem de mexer nessa questão tão espinhosa, que em alguns locais isso é colocado uma venda, é como se eles não existissem, e a gente não pode fazer isso com outro ser humano. Tá? Então, parabéns aí. A apresentação de vocês também ajudou a clarear alguns pontos aqui no trabalho que eu havia ficado em dúvida na fala de vocês. Então, a minha contribuição é no sentido de ajustar aquilo que já está muito bom. Então, a primeira coisa, vocês vêm relatando na introdução toda a questão social e de gestão pública envolvida aí nas pessoas em situação de rua. Mas para o projeto de intervenção, não ficou muito claro o problema de vocês. Vocês relatam os problemas ocasionados pela população em situação de rua, vocês relatam isso, mas vocês não direcionam qual desses problemas vocês vêm intervindo, qual é o olhar de vocês. Então, eu sugiro que vocês coloquem mais claramente qual é o problema, porque o objetivo vocês deixam claro, que vocês querem analisar as ações de assistência social que hoje são direcionadas a essas pessoas. Mas aí, qual o problema que levou a vocês definirem esse objeto de intervenção de vocês, esse objetivo geral de vocês? Tá? Então, ali na introdução, na apresentação de vocês, vocês falaram isso de uma forma muito clara. Mas aqui no trabalho isso não está claro, então fazer esse ajuste. Ainda na introdução, quando vocês apresentam o trabalho, vocês apresentam o trabalho não, desculpa, quando vocês apresentam o objetivo, vocês colocam o seguinte: analisar as ações de assistência social, atenção às pessoas. Eu creio que faltou algum conector aqui na escrita.
Então, presumo que seja analisar as ações de assistência social e de atenção às pessoas em situação de rua. Então, faltou esse conector só para ajustar isso aí, tá? E depois também eu estou mandando o trabalho para a professora Daniele com isso pontuado direitinho. Aí vamos avançar um pouquinho mais aqui, meninas. A bibliografia de vocês, o referencial teórico está muito bom, vocês utilizaram referências atualizadas. Uma coisa que eu observei, e isso é algo comum quando a gente vai fazer um trabalho. Às vezes a gente vai fazer um trabalho com tanta ânsia, com tanta vontade, que a gente coloca as frases como nós falamos. A nossa forma de falar, ela é muito informal. E às vezes a gente leva... isso aí, a gente leva isso para a escrita. A gente vai embora e literalmente a gente assassina o português. Mas tá? é assim mesmo. E isso é mais comum, não pense que é só vocês não, tá, meninas? Isso é mais comum do que parece. É porque a gente vai com tanta sede ao pote que a gente vai escrevendo e não faz esses ajustes. Então, eu recomendo que vocês façam um pente fino, que eu verifiquei algumas frases que elas começam, mas elas não têm fim. Vocês colocam uma pontuação final e já começam uma outra frase que poderia ser complemento daquela que vocês terminaram. Então, vocês façam esse ajuste, ou vocês levam para uma professora de português para ela fazer a revisão, né? Às vezes a gente opta por isso, que fica mais tranquilo, mas passem um pente fino nessa questão da escrita, porque vai lapidar o trabalho de vocês, porque as informações que vocês trouxeram estão muito alinhadas, mas a escrita às vezes deixou essa confusão. Até onde começa até onde termina uma frase e começa a outra, qual que está complementando qual, tá? Então, esses ajustes aí no português. Vamos ver mais o que eu marquei. Gostei muito do questionário que vocês propuseram, tá? As questões foram muito bem pensadas e retrataram de fato ali a realidade. Né, trouxeram as fotos que, assim, ajudou muito na questão do trabalho. A gente que é muito visual, quando encontra um trabalho que tem foto, tem as informações, aí a gente agrega uma coisa na outra, fica muito boa. Nos gráficos e nas figuras, o que eu sugiro para vocês? Provavelmente vocês tiraram essas figuras do Google, creio eu, ou do outro aplicativo que vocês usaram para fazer o questionário. E geralmente esse aplicativo, quando ele formata a figura ou o gráfico, ele coloca um título dentro. Então, se vocês observarem as figuras de vocês colocaram o título da figura e dentro da figura tem o título novamente. Então, vocês podem retirar esse título interno, não há necessidade. E outra coisa, na fonte, vocês colocaram dados do questionário aplicado pelo autor. Vocês podem substituir por dados da pesquisa 2023. Simples assim, tá? Vocês podem substituir em todos, que vai ficar certinho. Dados da pesquisa 2023. 2023. Nos gráficos. Isso, nos gráficos e nas figuras que vocês colocaram. Porque vocês não colocaram como gráficos, vocês colocaram como figuras. Isso. Tá? Então, porque vocês tiraram lá do aplicativo. Isso. Então, assim, os resultados... Gente, eu fiquei impactada com o quadro que vocês apresentaram, com os principais problemas. Como é importante a gente saber disso. E, às vezes, o que dificulta o gestor a decidir e a planejar uma política pública adequada é justamente não conhecer isso, não conhecer esse olhar, não conhecer os problemas que quem está lá no dia a dia com esses moradores de rua, vivenciando a situação,
enxergam. Então, vocês trouxeram isso aqui, e assim, os problemas são os mais diversos, né? Desde a questão do medo até a questão da sujeira, da insegurança, da poluição. Então, assim, esse quadro aqui ficou muito bom. Deu uma informação preciosa para o trabalho de vocês. Aí nós vamos aqui, temos a conclusão, vamos para o quadro onde consta o plano de intervenção de vocês, né? Vocês trazem aí depois o instrumento de coleta de dados, o plano de intervenção. O que eu observei, pessoal? O plano de intervenção de vocês, ele ficou bem enxuto, como eu costumo dizer, ficou bem pé no chão. Então, são ações possíveis de serem realizadas e espero, sinceramente, que vocês consigam levar esse trabalho até o gestor da Secretaria de Assistência Social e que ele seja implementado. Mas tem alguns ajustes estruturais que vocês precisam fazer. Por exemplo, no cabeçalho do plano de intervenção, vocês trouxeram a explicação de cada um dos itens, mas vocês não colocaram os itens. A explicação ela é desnecessária, porque o quadro do plano de ação ele é padronizado. Então, vocês precisam retirar essas explicações, porque elas não fazem parte do plano de ação, e colocar os elementos, né? O que, quem, onde, Sim. quando, porquê e como. Da formatação, isso aí, que sumiu. Sumiu. De repente, Ah. mas mesmo se ele aparecer, vocês só deixam esses elementos. A explicação vocês podem retirar, tá bom? Já cortei aqui. Tá. De repente, quando a gente transforma para o PDF, acaba sumindo, né? Pode acontecer isso mesmo. Aí, na primeira ação, vocês colocaram o seguinte: criar um canal de SOS para a população de rua. E aí, vocês colocaram uma explicação. Essa explicação, ela não precisa estar aqui. Vocês podem levar ela para o como. Porque aqui no item OK, você só vai colocar a ação estratégica, tá? Então, leva a explicação e aí vocês podem fazer isso para as outras ações também que vocês fizeram, levando para o como. Só coloca Só a ação estratégica. Isso, só a ação estratégica. No que eu entendi o direcionamento de vocês, né? Vocês colocaram que essas ações são da responsabilidade da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Entretanto, esse o que ele retrata a pessoa que é responsável pela ação estratégica. E aí, gente, a secretária, por mais envolvida que ela seja no processo, ela não lida com o operacional. Então, ela não pode ficar como responsável pela ação. Então, eu sugiro que vocês vejam, dentro da estrutura da Secretaria de Assistência Social, qual é o setor que poderá desenvolver essa ação e vocês coloquem o gerente aqui responsável. Não precisa colocar o nome dele, mas coloquem a gerência. Gerência de informação à população, né? Tô chutando só para dar um exemplo. Seria o quem, né? O quem, né? O quem, quem. Tá? Então, não deixem a secretária e nem somente a secretaria, porque assim, quando fica, tem que direcionar. Tem que direcionar. E no quando, eu vi que vocês fizeram todas de forma descritiva. O quando precisa expressar uma data de início e fim. Eu sei que quando a gente está planejando é difícil estimar, mas vocês, dentro de tudo que vocês propuseram, vocês precisam estimar um tempo. Professora, mas a gente não tem garantia de que esse tempo será cumprido. Sem problema, por quê? Lembrem-se, isso é um plano. Todo plano, quando ele vai ser executado, ele pode sofrer adequações.
tá? Então, com a experiência que vocês obtiveram durante a elaboração desse plano, vocês têm mais ou menos um dimensionamento de um quando possível. Então, coloquem com data, tá? Então, foi lá bonitinho para vocês. E na segunda ação, vocês colocaram identificação pela busca ativa. Como é ação estratégica, o verbo tem que estar no infinitivo. Então, identificar através da busca ativa, tá? Ou então, realizar abordagem social. Aí vocês veem qual que fica mais adequado, mas o verbo vocês têm que adequar aí. E no mais, meninas, retirar a fonte aqui embaixo, não precisa da fonte no plano de intervenção, vocês podem retirar, tá? Porque aqui não é uma análise de dados, vocês estão apresentando, então já se subentende que vocês realizaram. Isso, não precisa colocar. São essas as minhas contribuições, mais uma vez, parabéns pela coragem e pelo tema, tá bom? Obrigada. Professora Elizabeth, sinta-se à vontade para fazer suas considerações. Obrigada, Mauro. Dani. Bem, a Mauri já falou bastante do que eu vou falar também. Parece até que a gente tinha combinado. Então, eu vou repetir algumas coisinhas. Deixa eu voltar aqui no texto de vocês no início. Mas, inicialmente, eu quero parabenizá-las, primeiro, pelo texto que vocês fizeram, um texto muito pertinente, atual, necessário, com uma escrita leve e tranquila de ler. Quem lê entende. E aí depois eu vou falar os pormenores das questões da escrita, vou falar primeiro assim do geral de um leitor que recebe o texto de vocês. É um texto muito claro, um texto que a gente sente que teve dedicação, debruçar-se sobre, muito trabalho, muito suor ali, suor que eu falo. Muito desespero. Isso, porque você sente que foi feito mesmo com vontade. Então, vocês estão de parabéns. Obrigada. Eu vou agora falar para vocês sobre as questões de normas da ABNT, da língua portuguesa e do texto também. Vou pontuar essas questões. Então, começando pela língua portuguesa, eu ratifico a fala da Mauricéia. Vocês vão escrevendo, é uma escrita tranquila, leve, muito objetiva, mas vocês, às vezes, põem um ponto numa ideia que é contínua, que caberia uma vírgula. Então, atentar para isso. Eu já, como eu peguei o texto de vocês e fui lendo, eu já fui pontuando para vocês, né? Se vocês quiserem, depois eu vou mandar assim, ó, aqui é vírgula, aqui não é letra maiúscula, algumas coisinhas assim. Eu agradeço imensamente. Pontuei para vocês também casos em que vocês repetem algumas palavras, isso é normal na escrita do texto, a gente repete mesmo, mas assim, para vocês trocarem por outro, uma sinônima, às vezes nem precisa da palavra, pode suprimir mesmo. E outras questões da língua, mas coisas simples, tá, meninas? Nada muito sério. Eu observei, por exemplo, a palavrinha portanto, vocês gostam dela, ela aparece muito ali. O que a Mauri fala lá da palavra do objetivo, faltou um em atenção, então, tem isso aí mesmo quando a gente lê, e depois algumas palavras que têm a crase, mas tudo isso eu fui pontuando no texto, o verbo que é no passado, ele está no presente, mas isso é comum, nada que uma boa revisão não resolva. Sobre a questão da norma da ABNT, o que eu notei? Vocês vão ter um caso aqui, caso raro, viu, gente? Porque o trabalho de vocês está numa gracinha. Vocês colocam as sessões primárias, terciárias, todas divinamente bem, muito colocadas,
muito organizadinhas. O que eu notei para vocês em relação às normas, por exemplo, quando vocês lá citam as figuras, vocês põem assim, figuras 3-8 áreas de atuação. Vocês têm que ir nominando uma por uma, figura 3, figura 4, figura 5, figura 6, da mesma forma que vocês embaixo escreveram a fonte. Tem que fazer, tá? Por causa das normas. E aí eu também ajustei para vocês, como dica, né? Vocês põem assim, fotos tiradas pelo próprio autor. Então, eu modifiquei arquivo pessoal das autoras. Todas as fotos foram vocês que tiraram, não foram? Arquivo pessoal. Então, só esses ajustes aí da norma. Sobre as figuras, aquilo que a Mauricéia falou, que eu também observei, vocês colocam o título na figura, mas dentro do gráfico, vocês colocam também um exemplo que vocês podem observar. Olhem lá na figura 9, o título dela está assim, ó, perfil dos respondentes, ok, maravilhoso, e dentro vocês põem perfil dos entrevistados, vocês não entrevistaram. Então, tá vendo? Então, fazer esse ajuste ali também. A fonte embaixo eu fui ajustando, fiz quase igual a Mauri falou, aí, mas a minha ideia foi assim, mas aí vocês podem, junto com a Dani, ver o que vocês querem escolher. Mas tanto a que a Mauri sugeriu quanto essa, cara, eu coloquei assim, fonte, elaborado pelas autoras 2023, porque vocês que compilaram os dados. Isso é tudo sobre as normas, tá, meninas, da ABNT. Lá dentro da figura 11, eu observei que a palavrinha opinar, onde vocês põem assim a legenda, não é capaz de opinar, faltou o izinho do opinar, tá bom? As questões de como ajustar a fonte, eu fui falando. Dentro do quadro que vocês fazem, o primeiro quadro aí, o quadro 1, vocês começam a colocar entre aspas, e depois, a partir do item 4, vocês esquecem de pôr as aspas, tá? Tem que colocar, que foram todas falas das pessoas. Mas é um ajuste... É um ajuste simples, meninas, bem simples. E lá no final, no anexo de vocês, para a questão da norma, exatamente o que a Mauri falou, não precisa se evidenciar a fonte, tá? Nas referências, eu senti falta de vocês colocarem Brasil 2020. Vocês citam, mas ele não aparece nas referências, é só acrescentar. O Lota e Vaz, o Vaz com a letrinha toda em caixa alta, mas, meninas, eu tudo marquei aqui para vocês, tá? E o Soares, lá o Soares, vocês colocam o nome dos 4 autores, mas lá no corpo do texto vocês colocam Soares et al. Então, vocês têm que padronizar, tá bom? Isso é o que eu tinha para falar para vocês das normas da ABNT. Agora, vamos para o texto propriamente dito. Vou voltar lá na frente, tá, gente? Eu estou no outro computador que eu preciso ampliar bem a letra, porque não precisa nem falar. Gostei muito do título de vocês dão um título que diz ao que veio, não precisa mexer nada nesse título, está maravilhoso. Aí, quando vocês, na introdução, vão explicando e chegam lá no objetivo, vocês falam assim, diante disso, o presente trabalho teve como objetivo, aí eu pergunto, que objetivo? Geral? É o geral. Então, vocês têm que dizer que é, né, como objetivo geral, analisar as ações, porque logo depois vocês vêm apresentando os específicos. Então, vocês precisam falar que aquele é o geral. Quando vocês falam aqui, né, eu também notei isso que a Luzimar apresentou, desculpa, a Mauricéia apresentou,
é sobre o problema de pesquisa de vocês. Vocês apresentam, o problema de pesquisa deve ser uma pergunta. Vocês apresentaram duas. E aí, quando vocês apresentam lá o Padlet, vocês apresentam como problema o seguinte: é possível ampliar as ações já desenvolvidas? Vocês apresentaram a primeira pergunta. Só que quando eu fiz a leitura do texto de vocês, para mim, essa é a que mais se encaixa no trabalho de vocês, a segunda, porque olha o que vocês, olha o título de vocês, olha. Políticas públicas de assistência social. Atenção às pessoas em situação de rua na cidade de Alfredo Chaves. Olha o objetivo de vocês, como casa direitinho com o título: analisar as ações de assistência social em atenção às pessoas em situação de rua existente em Alfredo Chaves. Olha como vocês casaram bem, perfeitamente. Agora, olha a pergunta: é possível atender tanto as demandas dos comerciantes que se sentem lesados e oferecer às pessoas em situação de rua atenção e meios para exercer seus direitos básicos? Então, eu acho que vocês têm que dar ainda uma aprimorada nessa segunda, para ela fechar redondinho com o título e o objetivo, porque é justamente o que a Mauriceia falou: vocês apresentam, mas ele não fica claro, mas ele está aqui. O referencial teórico de vocês está maravilhoso, explicação muito bem dada do município, do que são políticas públicas. Eu não tenho nenhuma observação a fazer aqui, a não ser, assim, umas palavrinhas que eu acertei, mas isso aqui é o de menos. A metodologia também vocês explicam muito bem. Eu achei interessantíssimo vocês colocarem a localização do projeto de intervenção. Foi maravilhosa essa ideia de vocês. Eu só senti, assim, um pouquinho de falta, porque eu fui a professora de metodologia da pesquisa, eu não sei se vocês lembram. Eu senti só um pouquinho de falta, assim, de vocês falarem que tipo de pesquisa é. Quando o foco é qualitativo, é o quê? É quanto à abordagem, é quanto à natureza, é quanto aos procedimentos, é quanto aos objetivos. Quando ela é exploratória, qual é o tipo de pesquisa? E quando ela é bibliográfica? Só esse acréscimo, se vocês quiserem dar. Mas está muito bem colocado, vocês apresentam os tipos adequadamente e desenvolve plenamente. Então, a figura 1 aqui muito bem colocada, eu gostei demais que vocês evidenciam as ruas onde que o trabalho foi desenvolvido, porque é em loco mesmo, é onde tem mais pessoas em situação de rua, e vocês dizem muito bem que é uma cidade muito pequenininha, isso está muito claro no texto. O barracão também de São Benedito, a explicação que vocês deram está muito clara. Os resultados de discussão, eu achei excelente o questionário que vocês fizeram, as perguntas que vocês criaram, ficaram muito bem feitas, as figuras evidenciando as ruas, maravilhoso, e aquilo que a Mauriceia falou, quem é visual gosta, e quem não é também, isso chama atenção, às vezes, a figura faz a pessoa entender melhor o texto, e vocês dão essa possibilidade. E aí as figuras, a minha sugestão é que é igual a da Mauriceia, tirem aquele nome de dentro do gráfico que vocês fizeram como figura, tudo muito bem explicado. Deixa eu ir agora lá para baixo. A conclusão a vocês. O quadro de vocês, maravilhoso, essencial, essas falas aqui de como que, né, o povo vê os principais problemas em relação às pessoas de rua, essa sensibilidade também de ver que é um indivíduo, que é uma pessoa como qualquer outra. Muito bons quadros de vocês estão de parabéns.
A conclusão, vocês foram muito sucintas e certeiras, foram direto ao ponto, falaram o que tinha que falar, sem ficar enfeitando muito, ó, é isso, a gente veio para isso, fizemos isso e aconteceu isso. Isso aí. Ótimo, ótimo, é assim que tem que ser mesmo. E vou lá agora, né? Gostei muito também do anexo que vocês colocaram lá, do instrumento de coleta de dados, ótimo também. E o plano de intervenção, que vocês escrevem que é uma tabela, gente, não é tabela, tá, meninas? É um quadro. Então, eu peço que vocês troquem o nome tabela quadro por quadro, porque a tabela, ela sempre traz dados quantitativos e ela é aberta nas laterais. O quadro, ele traz dados qualitativos. Então, o que vocês têm aqui é um dado qualitativo. Também faço as mesmas observações da Mauriceia, essa parte onde tem a explicação, vocês podem excluir, tudo está aqui na observação que eu fiz. Vocês têm que escrever, né, colocar no cabeçalho aí o que, quem, onde, por quê, quando e como, isso tem que estar bem claro aí para vocês. E aí, quando vocês apresentam a primeira, né, estratégia, o quê? Também orientei que vocês colocassem a explicação lá no como, ela não cabe. A orientação de que vocês indiquem Então, a pessoa que vai assumir isso de frente, né? E aqui o onde vocês dizem assim, deixa eu ver. Vocês falam assim, não possui local específico, pois a população irá ajudar na localização das pessoas em situação de rua. Aí a pergunta que eu faço é assim, porque vocês falaram que vão criar um canal de SOS, que o canal seria um contato telefônico, não é? isso. Eu entendi direito, é isso? É isso aí Isso. mesmo. Pois é, mas se é um contato telefônico, não tem que ter um local fixo onde esse telefone estará, porque o local específico para o telefone, para quem vai atender, vai ter uma central para isso, tem o local. Quem não estará nesse local fixo são os cidadãos que podem ligar de qualquer outro lugar. Mas a ação de vocês para o canal, ela vai ter que ter esse lugar. Então, né, eu oriento que vocês analisem isso. O quando também, para todas as ações aí de vocês, o quando eu oriento que vocês coloquem a data, porque a gente tem que determinar a data no plano de intervenção, porque senão fica assim, pode fazer quando se quiser e pode, se não tem a data, não se faz. No como da primeira, tá, gente? Vocês falam assim, a população também pode ajudar. Aí eu falo assim, mas a população pode ajudar, ela pode fazer e não pode fazer. Então, eu acho que vocês têm que ser enfáticas nisso aqui, né? Da população auxiliar, por como que ela vai auxiliar, sempre vai ter que ter alguma estratégia junto aí, porque senão pode não acontecer, tá bom? Agora, outra coisa, essas questões gerais que eu falei é para tudo, tá? E eu acho que é isso. Deixa eu ver que me parece que eu tinha pontuado mais alguma coisa. É isso mesmo, meninas, só isso, as mesmas coisas demais que a Mauriceia falou. Do mais, eu quero dar os parabéns para vocês, porque o trabalho de vocês está de excelência, e quero parabenizar também a Daniela, porque eu sei o tanto também que ela auxiliou vocês para o trabalho sair, tá? Então, se foi sofrido, valeu a pena. Muito. Valeu a pena, porque vocês estão de parabéns. E fizeram uma apresentação espetacular. Bom, Obrigada. O peso está saindo agora. Vamos para casa aliviadas. Falta ainda falar se a gente está aprovada, Marinete. Então, agora, meninas, vocês vão aguardar um pouquinho para que
as avaliadoras possam deliberar, ok? Mauri, Beth, eu coloquei um link no grupo, vê se está funcionando.
Olá, meninas. Esperando as Oi. professoras retornarem. Estão muito ansiosas, não, né? Quase Nada, quase nada, quase nada. quase Então vamos nada. lá, meninas. Então, ata de defesa, em sessão pública, após exposição por cerca de 15 minutos, os alunos foram arguidos e orientados oralmente pelos membros da banca, tendo como resultado a aprovação. Parabéns, meninas. Aprovação com indicação para publicação após os ajustes recomendados pelos membros da banca. E a nota que vocês receberam é de 90 pontos. Parabéns, meninas! Vitória! Agora eu posso falar que eu vou para casa aliviada, né? Gente do céu. Que bom. Professoras, vocês querem falar alguma coisa? Elizabeth, professora Maudiceia? Pode falar, Mauri, depois eu falo. Acho que Estão me ouvindo? agora sim, Mauri. Isso. Quero agradecer pelo convite, né, poder participar dessa banca com um tema tão relevante. Parabenizar mais uma vez as meninas, né, que abrilhantaram aí essa noite. Vou torcer muito para que vocês consigam levar esse trabalho tanto para a publicação quanto para a gestora municipal da assistência social, porque possivelmente ele é aplicável. Então, estou torcendo para que vocês consigam fazer isso e que a jornada de vocês como gestoras públicas seja, assim, grandiosa, sempre lembrando que atrás de uma legislação, atrás de um número, sempre tem uma pessoa. Então, a gente tem que pensar primeiro nas pessoas e, a partir delas, refletir sobre aquilo que é mais adequado. Então, foi muito bom participar da banca com vocês. Obrigada. E parabéns, Dani, pela orientação, né? Porque a gente sabe que o orientador vai aí guiando os passos das orientandas, então parabéns pela sua dedicação, o trabalho ficou muito bom. Como eu sou festeira, eu vou dizer assim para vocês irem festejar. Não sei onde vocês vão, mas eu acho que vocês têm que ir, Merece. mesmo que hoje seja quarta-feira. Que mal há. Também acho que merece, Que né? mal há. Então, vão, festejem com juízo, tá, gente? Com moderação. Pode deixar. E depois voltem, façam os acertos e não deixem de tentar uma publicação, porque é merecido. Parabéns, vocês foram excelentes. E você também, Dani, porque é o que a Mauri falou. O orientador, ele vai mostrando os caminhos, ele vai abrindo possibilidades, e o bom aluno é esperto e capta todas elas. E vocês fizeram isso com excelência. É isso, parabéns, sucesso, não parem por aqui, continuem esses estudos para além de uma pós, vão para o mestrado, Não, pelo amor de Deus. nós temos mestrado aqui no IFES, vem Nossa, pro IFES. eu falei com Michele isso. Então, tá bom que vocês merecem. É isso, Dani. Boa noite a todas, muito obrigada. O Rafael também, obrigada pelo apoio aí. Tchau, tchau, meninas. Aproveitem o momento e depois a gente conversa. Tá bom, Tchau. tchau. Gente. Tá bom, Michele, não. É. Ai, Ai. Então vai. é.